Cody Rhodes é o lutador talvez mais polarizante na IWC brasileira. Aqui no Brasil, tem muita gente que não suporta o cara como main eventer e como campeão da WWE. No vídeo de hoje eu vou trazer as minhas opiniões atualizadas sobre ele, depois de fazer um vídeo que foi um dos primeiros a fazerem com que o nosso canal fosse descoberto pelo YouTube. Então, se você quiser saber a minha opinião sincera e atualizada sobre o Cody Rhodes, depois dessa jornada dele por todos esses meses, assista esse vídeo do começo ao fim porque a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão do Dia, onde a gente vai voltar a falar sobre Cody Rhodes. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Quando a gente começou o canal, no dia 17 de fevereiro, aliás, acabou de fazer 8 meses, a gente ainda estava numa pegada assim de tentar experimentar quantos vídeos que a gente ia botar no ar, que tipo de vídeo a gente ia botar. E quando foi no final de março, a gente fez 2 vídeos que finalmente fizeram o algoritmo do YouTube descobrir a gente e fazerem com que a gente começasse a ser divulgado pelo algoritmo. O primeiro foi um vídeo sobre o Jey Uso, onde a gente falou que ele não estava pronto para se tornar campeão mundial, e eu acho que essa eu acertei em cheio. E o segundo vídeo foi sobre o Cody Rhodes, onde a gente falou que ele era o cara ideal para ser o cara da companhia, mesmo que o pessoal não suportasse ele. Sendo que na thumbnail desse vídeo, eu coloquei que ele era chato. E até hoje, muita gente tem essa linha de pensamento. Aliás, no nosso chat é incrível a quantidade de pessoas que não gostam do Cody. Sempre que ele aparece, ele dá uma promo, que ele vence uma luta, a gente tem nas nossas lives pessoas que criticam ele. E nas mensagens também. Ele realmente é muito polarizado aqui no Brasil. E a grande pergunta é, se a gente for fazer uma análise concreta de quem o Cody Rhodes é, a gente pode perceber que existe uma razão pela qual as pessoas criticam tanto o Cody. Quando a gente observa, por exemplo, a persona dele, a persona do Cody, é aquela persona do grande herói americano, que já foi utilizada outras vezes pela WWE. Na época do Hulk Hogan, na época do Lex Luger, na época do John Cena, já a partir da fase que ele era depois do filme The Marine, e em outras situações também aconteceram isso. Mas, claramente, a WWE, quando aceitou trazer o Cody Rhodes de volta, encampou a persona que ele utilizou no cenário independente para fazer com que ele ganhasse cartaz perante o público, que foi a figura do American Nightmare, o pesadelo americano, fazendo uma referência ao pai dele, Dusty Rhodes, que era o American Dream, o sonho americano. Então, quando o Cody veio com essa persona, ele veio com a caveira, com a bandeira dos Estados Unidos, e ele veio com toda aquela pompa e aquela circunstância, com a música que ele também utilizou no cenário independente, o público americano foi à loucura. Por quê? Porque essa imagética ressoa muito bem com eles. O público adora essa imagética do grande lutador americano que vem e acaba vindo para salvar a luta livre dos estrangeiros e dos vilões que tentam dominar a companhia. E isso de longa data. Tanto é que a gente nunca teve um atleta que era a figura do grande americano que foi vilão. O único que adotou esse papel foi Kurt Angle. Mas o pessoal adorava odiar ele por conta do jeito dele de ser arrogante e tudo mais. Mas a verdade é que no fundo, todo mundo gostava dele. Apenas vaiavam porque ele era um vilão e pronto. Quando a gente observa hoje o cenário do Cody Rhodes, a figura dele ainda ressoa muito bem lá nos Estados Unidos por conta desse visão e dessa persona. Agora, no restante do mundo, a visão ela é um pouco diferente. Na Inglaterra, por exemplo, o Cody tem um apelo muito forte. Não tanto pela figura do American Nightmare, mas pelo fato de ele ter lutado na Inglaterra quando ele saiu da WWE. Quando ele deixou a WWE, depois que ele resolveu largar tudo por conta da persona do Stardust, um dos primeiros lugares que o Cody foi lutar foi na Inglaterra. Ele lutou em várias companhias de luta livre inglesas, britânicas. E isso acabou fazendo com que o público britânico tivesse um carinho muito grande pelo Cody. Como muita gente
da Europa ia e vai para a Grã-Bretanha para assistir shows de luta livre, porque as melhores companhias de luta livre europeias estão no Reino Unido, o Corey acabou atraindo um público e um following muito grande ali na Grã-Bretanha. O Corey também tem um apelo muito grande no Japão e na Austrália, porque quando ele saiu da Grã-Bretanha, ele fechou um contrato com a New Japan e foi para o Japão para lutar com os Young Bucks, inicialmente no Bullet Club e depois no The Elite, que era um subgrupo do Bullet Club. E aí, lá, ele também dominou o main event do Japão. E isso acabou fazendo com que muitos japoneses passassem a respeitar o Corey. Como a New Japan passa muito na Austrália, e na Austrália tem muito japonês, os australianos também acompanharam essa fase do Corey e passaram a gostar muito dele lutando na New Japan. Quando ele volta para os Estados Unidos e volta para a AEW, ele também alcança o público mais adulto da AEW. Apesar de que no final o pessoal estava um pouco saturado com ele justamente por causa da forma como a persona era apresentada. Então, quando ele sai da AEW e vai para a WWE, o Corey ele tem um apelo muito grande em pessoas de vários lugares do mundo. E aonde ele passou, o público passou a adorá-lo. Por isso que nesses lugares o Corey não costuma ser vaiado, exceto quando ele luta contra, por exemplo, o John Cena, porque o John Cena está na fase de aposentadoria dele e não importa se ele era mocinho ou vilão, o público ia aplaudir e torcer pelo Cena. Então, é por isso que o Corey acabou sendo vaiado, especificamente nas duas lutas que ele fez contra o Cena. Mas em todas as outras instâncias, o público aplaudiu e aplaude o Corey até hoje. Quando você vai para outras regiões do mundo, aonde a luta livre, ou pelo menos o Corey, não teve a oportunidade de lutar, mas a luta livre tem algum apelo, aí a persona do Corey já começa a soar meio estranha, já começa a ser meio chata, meio parada, porque acaba se repetindo muito. O Corey ele tem promos muito genéricas, aquela promo típica de mocinho, que ele vai defender a companhia, que ele vai defender o campeonato, que ele vai derrotar os vilões, e isso cansa. Então, se você não tem o interesse de torcer pelo cara, seja porque você é americano ou seja porque ele lutou na sua terra, isso acaba ficando ruim. E aqui no Brasil a gente consegue sentir isso. O Corey aqui, ele não tem um grande apelo porque ele não teve a oportunidade de lutar aqui, e aí por conta disso a gente consegue ver através da persona dele. Tá? Se ele fosse o pesadelo brasileiro, a gente estaria torcendo por ele. Mas ele não é, ele é o pesadelo americano. Então essa persona não ressoa com a gente. Tá? A não ser aquelas pessoas que são muito fãs dos Estados Unidos, tem a gente que mora lá, enfim. Mas o brasileiro médio que é fã de luta livre pode até gostar dos Estados Unidos, porque a luta livre veio de lá, mas não necessariamente tem esse apelo todo pelo grande herói americano. E isso você tira o que é a principal pedra de amarração e a principal âncora da persona do Corey. E quando você tira isso, o que sobra é um mocinho genérico que tem promos muito parecidas e que, na verdade, não tem, assim, um grande apelo pra gente e uma grande profundidade de persona. E aí a gente consegue descascar ele todinho. Por isso que muita gente não gosta dele. Agora, se a gente tira a questão da persona, aí a gente começa a pensar em outros casos, porque tem atletas que não têm uma persona lá muito bem estabelecida, mas que são muito bons em outras áreas. Por exemplo, lutadores que são muito bons no microfone, ou lutadores que são muito bons no ringue, ou lutadores que têm uma música muito boa de entrada. No caso do Corey, a música é excepcional. Todo mundo adora Kingdom. Mas a questão do ringue, o Corey ele tem um grave problema. Ele tem um moveset muito claro, é um moveset interessante que dá para ser utilizado contra qualquer lutador, mas esse moveset, em determinados momentos, começa a ficar repetitivo. O Corey, ele aplica o Corey Cutter da segunda corda, ele pode aplicar o Corey Cutter da terceira corda, ele pode aplicar o Corey Cutter do apron, ele pode aplicar o Corey Cutter da mesa dos comentaristas. O Crossroads, a mesma coisa. Ele pode aplicar o Crossroads no meio do ringue, ele pode aplicar no apron, ele pode aplicar do lado de fora, ele pode aplicar na mesa dos comentaristas. Ele até pode aplicar da terceira corda, uma novidade que ele utilizou na última luta contra o Seth Rollins no Crown Jewel.
Quando a gente começa a destrinchar o moveset do Corey, a gente começa a perceber que ele tem um moveset relativamente limitado, mas com muitas variações, o que acaba trazendo um impacto e uma sensação de que a gente está vendo algo interessante. Mas se a gente começa a destrinchar a coisa, a gente percebe que o moveset dele não tem muito golpe que ele utiliza. Na verdade, ele tem variações desses golpes. E aí, cara, se você não gosta do cara, se você tá um pouco enjoado da música dele, e você tem um rancinho dele, quando você vai ver a luta dele, você não consegue passar por cima desse moveset repetitivo dele. Você vai ficar olhando, pô, a luta do Corey é mais do mesmo, a luta do Corey é mais do mesmo. E aí você vai pro microfone, que as promos dele são genéricas, que não trazem uma grande profundidade para a personalidade dele, o castelo de cartas implode. Por isso que muita gente tem problema com o cara. Por isso que tem muita gente que não gosta do Corey. Porque não consegue ver substância nesse castelo que foi construído pela WWE. Agora, no meu caso, eu particularmente gosto do Corey. Por quê? Porque eu tenho uma visão, como eu tenho uma visão de longo prazo do Corey, e eu vou lá atrás, desde quando ele começou na WWE, eu vejo toda a história dele, a jornada na carreira dele, eu vejo tudo pelo que ele precisou passar para chegar onde ele chegou hoje, e eu consigo apreciar isso. Então eu consigo ultrapassar as certas limitações que ele tem, e eu consigo apreciar o fato de que o cara conseguiu literalmente construir o caminho dele para o topo da WWE. Ele precisou literalmente fundar uma empresa de luta livre, a All Elite Wrestling, para ele ser colocado como um lutador relevante novamente e assim criar uma demanda absurda para que, quando chegou a hora certa, ele saísse da companhia que ele fundou e fosse para a WWE, aonde ele, com muita justiça, foi colocado no main event. Foram 2 anos para que ele saísse desde a estreia dele, ou a reestreia dele na WrestleMania 38, até a glória eterna, que foi na WrestleMania 40. E foi uma história muito bem construída nesses 2 anos. Depois, a WWE deu umas patinadas com ele, e isso aí é inegável. Mas, como uma pessoa que acompanhou a jornada dele desde o começo, eu consigo apreciar o fato de que o cara conseguiu chegar ao topo da carreira com muita luta, com muito esforço, mas ele conseguiu chegar aonde ele precisava. Então, é claro que cada um tem a sua opinião. Aliás, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre o Corey. Tá? Eu quero saber a opinião de vocês sobre quem ele é, aonde ele chegou, e se vocês gostam do cara ou detestam o cara. Se vocês são time Corey ou time Corey Never. Tá? Botem qualquer coisa aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Porque a minha opinião, ela é de que, apesar das limitações, o Corey é um cara que eu consigo apreciar como lutador e como cara da companhia, exatamente pela forma como ele conseguiu chegar. É um apreço muito semelhante ao que eu tenho ao Drew McIntyre, que eu vou fazer um outro Sincerão do dia em breve, falando sobre a situação dele atual. Então, não deixem de colocar aqui embaixo os seus comentários sobre o Corey, eu quero saber a opinião de vocês, e também não deixem de assistir e maratonar os nossos outros vídeos, porque, como eu já disse, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar as outras opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.